Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nesse sabadão, dia 11 de julho. E vamos lá, cara, muita coisa pra gente falar hoje, viu? Hoje tem bastante coisa pra gente abordar. Vamos falar sobre a rodada de ontem da Summer League, uma rodada de recorde, né, cara? Ontem a gente teve o Caleb Wilson batendo o recorde de mais pontos em uma estreia de Summer League na história, né? Bateu esse recorde jogando pelo Bulls. Jogaço do Caleb Wilson, jogou pra caralho. Acabou que o Bulls perdeu o jogo, mas ele foi fantástico. E tivemos algumas outras atuações muito boas também. Michael Brown Jr. jogou muito bem. O Adultiero destruiu o Thunder ontem, que de novo jogou muito mal. O time do Thunder na Summer League é uma coisa lamentável, tá? Coisa lamentável esse time do Thunder da Summer League. A Daimara, vou te falar um negócio, hein? Todas as desconfianças que eu tinha em relação ao Daimara antes do draft estão aparecendo na Summer League. Graças a Deus, Summer League não é parâmetro de nada. Porque se fosse, o rótulo de bust aí da classe já estaria sendo colocado na Daimara, porque o desempenho dele na Summer League é algo horrível, tá? Mas, como eu disse, graças a Deus, Summer League não é parâmetro, né? Tomara que na NBA, quando a temporada começar, ele desempenhe melhor, porque até agora tá feio. Tá feio. Enfim, tivemos a Adultiero jogando muito bem, Michael Brown Jr., como eu já falei, tivemos o próprio Ken Boozer, né, que enfrentou o Caleb Wilson ontem, jogou demais, mais um jogaço do Ken Boozer. Malik Thomas ali do Cavs foi bem, tivemos Brandon Burris fazendo um bom jogo, jogador do Bucks. Ryan Connell fez mais um bom jogo pelo Heat, ele que vem desempenhando muito bem na Summer League, desde a Summer League da Califórnia. Enfim, tivemos alguns desempenhos muito bons na rodada de ontem. A molecada do Celtics foi bem também. Hugo Gonzalez, Amari Williams. O Allen Graves de Toronto também foi bem. Bom, vamos dar uma geralzona na rodada de ontem da Summer League, passar por tudo. Tivemos, em meio à Summer League, uma porradaria acontecendo. Sim, porradaria na Summer League. E porradaria de ex-companheiros de time. Filhão, Tyler Hero e Bam Adebayo foram as vias de fato. E parece que o Tyler Hero saiu no prejuízo. Filhão, Bam Adebayo não tá de brincadeira. Não tá de brincadeira o Bam Adebayo, né? Deixou a sua marca no rostinho do Tyler Hero, né? Vamos falar tudo sobre essa porradaria, sobre esse UFC que a gente teve ontem. E falar também sobre a renovação do Embi, né? Ontem o Ibanyama assinou a sua extensão com o San Antonio, uma extensão que, apesar de ter sido uma extensão máxima, acabou saindo, entre aspas, barato para San Antonio, viu? Porque poderia ter saído muito mais caro esse novo contrato do Embi. Ele deixou uma baita de uma grana na mesa, cara. 50 milhões de dólares na mesa que o Embi deixou. Falar tudo sobre esse contrato dele. E é isso, né? Basicamente é isso. Essas são as pautas do programa de hoje. Vamos começar? Né? Começar. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de dar aquela conferida nas promoções da Centauro, que é a parceira aqui do canal Swish TV BR, e utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela nossa querida Centauro. Então, se você está querendo comprar uma camisa nova, um tênis novo, um boné, um moletom, uma sunga de natação, quer comprar uma sunga? Vai na Centauro e usa o cupom SWISH10, que aí você garante esse desconto maravilhoso e de quebra vai estar ajudando aqui o canal, né? Porque uma pequena parte do valor do produto que você adquirir usando o meu cupom vem pro canal, né? Então,
No fim, todo mundo se ajuda. Então, vai lá e usa o cupom SWISH10, tá bom? Vamos lá, galera. Vamos começar essa bagaça. Roda a vinheta. E aí, na volta, a gente já começa a falar sobre a Summer League e sobre o UFC que a gente teve durante a Liga de Verão. Os gladiadores do terceiro milê da Bego. É porradaria. Vamos falar sobre a porradaria. Bora! E sim, pessoal, eu sigo com a síndrome do Galvão Bueno. Eu achei que depois que o Brasil fosse eliminado da Copa, eu achei que depois disso eu ia parar, né? Que essa minha doença iria ser curada, mas não. Sigo tendo surtos de Galvão Bueno, tá foda, né? Vamos ver se em algum momento eu vou conseguir me curar disso, né? Porque tá complicado, amigo. Toda hora eu falo igual o Galvão. Quanta bobagem, né? Pessoal, vamos lá. Vamos começar falando sobre Summer League. E aí já no primeiro jogo da rodada, a gente teve, né, treta, né? Miami Heat e Milwaukee Bucks fizeram o jogo de abertura da rodada de ontem. O jogo foi domínio de Miami, vitória por 119-86. O Heat foi muito superior, né? Muito superior, especialmente ali no terceiro quarto, onde o time meteu 29-7. Né? Milwaukee foi completamente amassado no terceiro quarto. Né? O Bucks chutou 3 de 21 no terceiro período. Foi uma coisa lamentável. E aí, com esse terceiro quarto muito forte, o Heat conseguiu garantir a vitória. O Ryan Condell, que vem sendo o grande destaque do Heat na Summer League, de novo fez mais um bom jogo. Foram 19 pontos com 7 de 16 nos arremessos. Né? Ele que vem se mostrando um moleque bem interessante. Né? A gente deve ver ele tendo minutos nessa rotação do Spoelstra. Deve ajudar bastante ali vindo do banco. Até porque o Heat vai precisar de profundidade, né? Por conta dos jogadores que acabou trocando pelo Giannis. Inclusive, um desses jogadores que foram trocados foi o nosso querido Tyler Herro. Tyler Herro, que ficou mó tempão lá em Miami, foi finalista com o Heat 2 vezes, teve alguns bons anos em Miami, né? Foi All-Star e tal. Ele foi uma das peças que o Heat abriu mão para ter o Giannis. E aí, ontem o Tyler Herro esteve presente no jogo. Né? Ele e a galera ali do Bucks, Kelewar, Jaime Hacks, né? A galera que chegou no Bucks agora foi lá conferir, né? Foi lá conferir o jogo, foi lá prestigiar o Brandon Burris e o Nate Amant, que foram as escolhas de primeira rodada do Bucks nesse draft. O Brandon Burris até fez um bom jogo, em 22 minutos marcou 18 pontos com 3 assistências, um jogo ok do Brandon Burris. O Nate Amant já foi meia boca, né? Nate Amant jogou um pouco mais de 20 minutos, se não me engano, e marcou só 6 pontos. Fez um jogo muito abaixo do Nate Amant, que é um moleque que, sendo bem sincero, eu não boto muita fé não, tá? Mas enfim, não dá pra tirar a conclusão baseada em Summer League, como eu sempre falo. Mas desde o college eu não via muita coisa nesse Nate Amant. O Brandon Burris não, o Brandon Burris eu acho que ele vai dar bom. Acho que ele é um jogador com potencial. Nate Amant, mais ou menos. Mas enfim, os caras foram lá conferir os moleques. E aí, cara, em meio ao jogo e tudo mais, chamou a atenção um certo inchaço no rosto do Tyler Herro. O Tyler Herro tava com o olhinho ali, o olho esquerdo, meio inchado, né? Como se ele tivesse batido em algum lugar ou se alguém tivesse batido nele. E aí, isso chamou a atenção e tal, e aí, durante ali o jogo, a gente teve a resposta. Essa curiosidade, ela foi sanada. E as suspeitas foram comprovadas. De fato, alguém bateu no Tyler Herro. Mas não foi um alguém qualquer. Foi simplesmente Ben Adebayo. Exatamente. O ex-companheiro do Tyler Herro, Ben Adebayo, deu-lhe um socão
Tyler Hero. É, filhão. A informação é do Shamsharani, ou seja, é uma informação verdadeira. E tá aqui, ó. Bam Adebayo agrediu Tyler Hero em Las Vegas após as críticas de Hero sobre o pivô nas redes sociais. E aí você vai perguntar, Luiz, quais críticas são essas? Seguinte, Tyler Hero, ele teria conversado ali com o torcedor nas redes sociais e essa conversa foi vazada. E qual era o conteúdo dessa conversa? Isso aqui, ó, abre aspas. Quando eu tô saudável, ninguém me para. Sou eu que preciso de ajuda. Pera aí que eu tô tampando aqui, né? Desculpa. Ó. Quando eu tô saudável, ninguém me para. Sou eu que preciso de ajuda no time. Quem Cleveland tentou parar nos playoffs? E Boston? Quando o Jimmy se machucou. Quando eu tô saudável, sou eu que preciso de ajuda, não outro cara, se referindo ao Adebayo. Tem um filho da puta recebendo 60 milhões por ano, mas a culpa é minha. Você recebe 60 milhões para ser um dos melhores defensores em algumas noites? Só refletindo aqui. Aí, após as conversas serem vazadas, Tyler Hero atacou o torcedor, abre aspas. Seu vacilão, coisa de putinho que você fez, coisa de mulher. Eu não tava falando mal, só tava comentando sobre basquete. Né? Então, a gente teve essa conversa sendo vazada, e aí, pela história que o Charania contou, o Bam Adebayo foi lá confrontar o Tyler Hero sobre isso que ele falou com o torcedor. E aí, rolou ali uma situation, e o Bam Adebayo deu-lhe um socão no Tyler Hero, cara. Bicho. É um absurdo, mano. É um absurdo isso aqui, cara. Tipo, do nada, a gente tem o Bam Adebayo sentando a porrada no Tyler Hero, bicho. Caralho, moleque. E aí, né? Aqui, ó. Tem a foto aqui do rosto do Tyler Hero, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Você percebe que de fato tem uma... Que é o olho direito dele, desculpa. Aqui, ó. Tem uma protuberância aqui no olho dele. Tá meio inchadinho, né? E aí o Charania soltou a aspa. Até onde eu sei, até onde eu fui informado, o impacto atingiu no rosto de Tyler. Não sei detalhes, se houve um imbróglio maior, mas há um corte perceptível no rosto. Então, filhão. A porrada cantou e o Tyler Hero saiu no prejuízo, o que não surpreende também, né, gente? Todo respeito ao Tyler Hero, mas, pô, numa briga com o Bam Adebayo, sim, corajoso o Tyler Hero de ter encarado. Corajoso, tá? Mas assim, pô, a autoestima do cidadão de achar que ele vai conseguir bater no Bam Adebayo é bizarro, cara. Pô, sacanagem. Deixando claro que o canal Switch TV BR é contra a violência, tá? Eu não estimulo e não compactuo com a violência de forma alguma. Eu apenas repercuto. Eu apenas comento sobre a violência. Mas eu sou contra. Não agrida o seu amiguinho. Tente resolver na palavra. Tá bom? Mas se por acaso a situação ficar tensa e o seu adversário for um cidadão de 2,10 e com 120 quilos de músculo, se você puder fugir, é o melhor a se fazer. Não há vergonha em fugir. Não há vergonha em fugir, tá? Muitas vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é fugir da briga. Tyler Hero, se o Tyler Hero tivesse trocado uma ideia comigo, eu teria falado isso pra ele. E aí ele não teria, né, ficado com o olhinho daquele jeito, né, Tyler Hero? Quer ser o machão? Pô, tá. Na boa, velho. O Tyler Hero achar que ele vai conseguir sair na mão com o Bam Adebayo é muita loucura, pô. É muita loucura. Será que no meio ali da treta ele meteu o famoso "você é grande, mas eu sou mal"? Será que ele meteu essa? E fez a caretinha dele, aquela caretinha dele, assim, ó. "Você é grande, mas eu sou mal". Será que ele meteu essa pro Bam Adebayo? Pô, se ele meteu essa... Cara, não ter um vídeo disso é loucura, né?
Porra, cara, até agora não ter vazado um videozinho dessa porradaria é maluquice. Mas enfim, fica aí o registro do atraso que o Tyler Hero tomou em meio à vitória do Heat contra o Bucks na Summer League. Dando seguimento ao nosso resumo da rodada de ontem, a gente teve o Pacers batendo o Cavaliers por 99-93. Mais um jogo que foi equilibrado ali no começo, mas ali no segundo tempo a gente teve um Pacers abrindo vantagem ali no terceiro quarto. No quarto período o Cavs conseguiu dar uma encostada, né? O Cavs fez um quarto período muito bom, mas no fim não deu. Indiana saiu vencedor, tendo como seu grande destaque Jalen Slawson. Tá? Jalen Slawson foi o grande nome do Indiana Pacers, terminou o jogo com 16 pontos, 5 rebotes, 5 assistências e 5 tocos, cara. Atuação muito completa do Slawson. Pelo lado do Cavs, vale destacar o novato Milik Thomas, que fez um jogo bem bom, 20 pontos, 5 rebotes e 3 assistências para o Milik Thomas. Jogou demais. E aí, esses dois foram os destaques desse jogo. Aí a gente teve também a batalha de Nova York entre Nets e Knicks, né? O jogo rolou e vitória dominante de Brooklyn, né? Brooklyn não tomou conhecimento do New York Knicks, meteu-lhe 91-65, foi mais um jogo onde o terceiro quarto acabou definindo a partida. Inclusive isso aconteceu muito na rodada de ontem, né? Tivemos muitos jogos sendo decididos no terceiro quarto, e esse jogo foi mais um deles, né? Um terceiro quarto de 39 para o Nets, acabou definindo ali o jogo. Michael Brown Jr., de novo, foi o grande nome do Brooklyn, ele que vem entregando atuações bem empolgantes, né? Ontem foram 20 pontos com 3 de 6 no perímetro para ele. O Igor Deming também fez um bom jogo, né? Ele que é um menino que o torcedor do Nets está bem ansioso para ver nesse segundo ano, né? Ele deu ótimos sinais no ano de calouro e vem mostrando bastante coisa legal na Summer League, especialmente na questão de infiltração. A gente está vendo um Igor Deming muito mais agressivo em drives, coisa que a gente não viu tanto temporada passada. Meteu 20 pontos, né? Ele e o Michael Brown combinaram para 40 pontos ontem, né? Uma atuação muito boa da duplinha, que tem tudo para ser uma dupla bem legal de se ver nessa temporada, né? O Michael Brown Jr., apesar de algumas questões que eu tenho em relação à consistência dele e tudo mais, cara, ele é um jogador muito plástico, né? Dessa classe, talvez ele e Dibantsa sejam os maiores highlight makers dessa classe, sabe? O Darren Peterson também. Mas o Michael Brown, ele tem um jogo muito plástico mesmo. Guardado as devidas proporções, é meio Kyrie Irving, saca? Mas guardadas bem as proporções, tá? Então, é um menino que o torcedor do Nets vai adorar ver jogar. Claro, se ele der certo, se ele funcionar. E vem jogando bem. Fez uma estreia boa na reta final da Summer League da Califórnia. E fez um bom jogo ontem contra o Knicks. Pelo lado do Knicks, destaque vai para Pacome da Die, 20 pontos, 7 rebotes para ele. E pro Tyler Nickel, né, o novatinho aí do Knicks, 6 bolas de 3 para ele, cara. Bom jogo aí do menino Tyler Nickel, que talvez tenha espaço nessa boa rotação aí, nessa profunda rotação do New York Knicks. Aí a gente teve Houston batendo o Denver Nuggets por 97-86, né? Um jogo bem dominado por parte de Houston, né? O Denver não conseguiu ameaçar tanto. Destaque do jogo, Bruce Thornton, né? Jogador de Houston, foi o grande nome da partida, 27 pontos com 3 roubos de bola por Bruce Thornton, jogo bem bom dele. Pelo lado do Denver, destaque vai para KJ Simpson, com 17 pontos e 9 assistências. E também pro Bryce Hopkins, 24 pontos, com 3 roubos de bola e 2 tocos pro menino de Denver. O Brasilis, né, que foi escolha de segundo round de Denver, não fez um bom jogo, conseguiu contribuir bastante nos rebotes, mas ofensivamente não conseguiu mostrar muita coisa não, né? O destaque acabou sendo mesmo o Bryce Hopkins,
e o KJ Simpson. Aí a gente teve o grande jogo da rodada e um dos melhores jogos da Summer League até agora, que foi Grizzlies contra o Bulls, né? Duelo entre pick 3 e pick 4 do draft, né? Ken Boozer pelo Grizzlies e Caleb Wilson por Chicago. Um jogo que tinha muita expectativa, até porque era a estreia do Caleb Wilson na Summer League, todo mundo queria ver, né? O Kevin Garnett que o Bulls pegou, o Baby Garnett, e o moleque correspondeu às expectativas, sabe? Na verdade, ele excedeu as expectativas, né? O que ele fez ontem foi uma coisa espetacular. O moleque simplesmente meteu 35 pontos com 7 bolas de 3, cara. Ainda meteu 3 tocos. Inclusive, deu o segundo toco dele na transição. Foi um toco, assim, digno de Block by James. Uma coisa absurda. Né? Ele quase bateu a cabeça na tabela. Do tanto que ele pulou naquele toco. Foi uma atuação monumental do Caleb Wilson. Foi a melhor estreia que a gente teve de qualquer um desses novatos. O Darren Peterson teve uma estreia muito boa lá na Summer League de Salt Lake. O próprio Ken Boozer também fez uma estreia boa. O Dibantza, na quinta-feira, também havia feito uma boa estreia. Mas a do Caleb Wilson foi absurda. Inclusive, ele instaurou o novo recorde de mais pontos de um estreante em Summer League na história. Né? Bateu esse recorde. Acabou que, no final, o Bulls perdeu o jogo. Inclusive, eu gostei muito da entrevista do Caleb Wilson, porque no final do jogo ele foi perguntado sobre a atuação dele, sobre a quebra de recorde, e ele deu uma resposta muito foda, que ele falou, cara, legal o recorde, maneiro, mas a gente perdeu o jogo. Eu queria ter ganhado. Eu não tô feliz porque eu errei tal coisa, eu não me posicionei bem para alguns rebotes, o time não ganhou, então beleza, o recorde, legal ter batido o recorde, mas eu queria a vitória. E essa é uma mentalidade muito foda, cara. Porque se o moleque ele tem essa personalidade, ele tem essa cabeça numa derrota de Summer League, se ele consegue ter esse discernimento na Summer League, imagina a NBA, cara. Né? A competitividade que esse moleque vai ter na NBA tem tudo pra ser algo muito foda, sabe? É uma mentalidade muito da hora, uma mentalidade que faltava nesse time do Bulls, né? Faltava um competidor nesse time do Bulls. E parece que eles conseguiram. O moleque realmente jogou muito bem. Mostrou uma puta personalidade. Inclusive, as 7 bolas de 3 que ele matou ontem, cara, foi uma surpresa, cara. Porque um dos pontos de melhora em relação ao Caleb Wilson é exatamente o arremesso de 3. Ele não chegou no draft tendo o arremesso como uma dos seus pontos fortes. Inclusive, era um dos seus pontos fracos, o arremesso do Caleb Wilson. E aí, logo na sua estreia, ele mete 7 bolas de 3. E com aproveitamento altíssimo, 7 de 11. Então, além de tudo que ele fez, ele ainda surpreendeu, mostrando esse arremesso de 3 que talvez não seja um ponto tão fraco como a gente achava que era. Né? Então, realmente foi uma noite incrível pro Caleb Wilson, mas não foi uma noite perfeita porque, como ele mesmo apontou, o time não venceu. Né? O Grizzlies saiu vencedor, tendo o Ken Boozer de novo como seu grande destaque. Né? O jogo do Caleb Wilson ele foi tão incrível que ele acabou dando uma ofuscada num jogo muito bom do Ken Boozer. O Ken Boozer também entregou uma atuação extremamente sólida, 23 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 1 roubo de bola, 1 toco, inclusive esse roubo de bola foi um roubo em cima do próprio Caleb Wilson, né? Com 7 de 12 nos arremessos, cara, uma eficiência altíssima, mais um jogo extremamente maduro do Ken Boozer, que é isso aí, cara, que é esse cara consistente, que é esse cara que em muitos jogos talvez ele não vá ser a grande estrela do jogo, não vai ser o grande destaque do jogo, mas ele, sabe, ele vai sempre entregar números vencedores, números de jogador vencedor. Uma eficiência sempre alta, tomadas de decisão muito boas. Isso é o Ken Boozer. Isso é o Ken Boozer.
Às vezes ele não vai ser o jogador que mais vai te brilhar os olhos. Mas quando terminar o jogo e você abrir o box score, você vai ver o quão bom ele foi. E ele é isso, cara. Um jogo incrível que terminou com o time dele vencendo e com ele entregando mais um excelente jogo, cara. Ken Boozer fazendo a Summer League de alto nível, cara. Jogando como um veterano. O que é curioso, porque se trata do jogador mais jovem do draft, né? Ele é um dos caras mais maduros da classe, ao mesmo tempo que é o mais jovem. Só tem 18 anos o Ken Boozer. Impressionante, cara. Ele realmente é fantástico. O Memphis conseguiu um belíssimo de um jogador. Belíssimo do jogador. Aí, indo para os últimos 3 jogos, a gente teve um jogo bem equilibrado entre Celtics e Raptors, tá? Um jogo bem pegado no fim. No overtime, o Celtics venceu por 83-80. A molecada ali foi bem, né? Você teve ali um Amari Williams vindo para 23 pontos e 13 rebotes. Ele que é um menino que eu quero muito que tenha mais minutos nessa temporada. Temporada passada ele quase não jogou, muito por conta da ascensão ali do Keira. Mas nessa temporada, mesmo com a concorrência maior, com a chegada ali do Mitch Robinson, eu acho que o Amari Williams ele pode ter mais espaço, especialmente jogando como power forward. Eu acho que como power forward, o Amari Williams ele pode render bastante nesse time. E ontem, uma atuação muito boa, atuando também muito bem como playmaker, né? Ele é um passador muito bom, né? É uma característica bem legal do Amari Williams. Então jogou bem. Hugo Gonzalez, apesar da eficiência muito baixa nos arremessos, fez um jogo muito completo, né? Preenchendo todas as stat lines, terminou com 17 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. É outro que vai ser muito importante nessa temporada do Celtics. Teve uma temporada boa no seu ano de calouro, né? Acabou se tornando meio que um xodózinho ali do Mazzulla. E nessa próxima temporada, nesse seu segundo ano, com certeza deve dar um salto. Tomara, né, que ele dê esse salto. E o Kristanak, né? Escolha do Celtics desse ano. Jogo bem bom do Kristanak, viu? 14 pontos, 10 rebotes, 4 tocos. Uma atuação bem impactante aí do menino Senak. Pelo lado do Raptors, destaque total para o Allen Graves. Né? Jogo completaço do Allen Graves. 22 pontos, 13 rebotes, 3 roubos de bola e 2 tocos para o Allen Graves. 3 bolas de 3, 9 de 16 nos arremessos. Ele que tem como característica sempre completar todas as stat lines. Né? Ele é esse jogador completo que preenche toda a stat line. Ontem fez exatamente isso, o jogo completaço, fazendo um pouquinho de tudo. E se o Raptors teve chance de vencer ontem, foi muito por conta do ótimo Allen Graves, escolha muito boa do Raptors no primeiro round. Aí a gente teve o Lakers dominando o Thunder, né? O Lakers passou o carro 96-84, mais um jogo terrível desse time do Thunder. É um elenco muito fraco para a Summer League, né, cara? Né, com exceção ali do Adaimara e o do Bennett Sturts, cara, o Thunder não tem muito o que fazer com esse time não, cara. E ó que o Adaimara tá mal, né? Ontem foi um jogo terrível do Adaimara, o pior jogo dele na Summer League. Pior. Ontem, cara, não conseguiu fazer nada, velho. Não conseguiu finalizar uma bola perto do aro, não conseguia pegar rebote direito, pô, a bola... Teve um lance, mano, que ele foi subir pra um rebote, a bola bateu na cara dele, pô. Tipo assim, ontem foi um jogo, assim, constrangedor do Adaimara. Constrangedor. Se eu fosse o tipo de torcedor que se deixa levar por Summer League, irmão, eu já estaria chamando o Adaimara de bust. A real é essa, porque até agora, mano, não teve um jogo do Adaimara que me empolgou. Nenhum. É que eu tenho o discernimento que Summer League não é parâmetro de nada. Assim como você não deve ficar absurdamente empolgado com algum desempenho de algum jogador na Summer League, você também não pode achar que o cara é uma merda por conta de Summer League, porque Summer League não é parâmetro, né? Mas se fosse, o Adaimara já estaria sendo bastante taxado de bust, porque realmente os jogos dele até agora foram terríveis e ontem, cara... Nossa, ontem foi feio. Ontem foi bem feio. Quem se salvou ali no Thunder foi o Sturts, né, cara? Meteu 18 pontinhos, matou suas 3 bolas de 3. Ele ajudou, ele foi bem, né? Mas de resto,
Uma atuação muito fraca do Thunder em meio a um bom jogo do Lakers, especialmente do Adultiero. Né? Nosso querido Adultério fez um jogo excelente, cara. Ontem tava parecendo o LeBron no auge, o Adultiero. Coisa impressionante. 20 pontos pra ele, 4 rebotes, 4 assistências, 3 roubos de bola, 2 tocos, uma coletânea de dunks absurdas. Né? Jogo muito forte do Adultiero, que em meio a um Lakers carente de profundidade, carente de atleticismo, pode acabar sendo uma peça mais útil, né, pro J.J. Redick do que acabou sendo nesse último ano, onde ele quase não jogou. Né? Mas nesse ano, talvez a gente veja mais do Adultiero. Né? Talvez a gente tenha mais adultério em Los Angeles. Né? Olha aí que coisa maravilhosa. E aí, encerrando a rodada de ontem, a gente teve Phoenix batendo o Portland Trail Blazers por 81-79. Jogo bem pegado, bem equilibrado. Mas no fim, a molecada de Phoenix fez o seu trabalho. Kamama Maluati e Koa Pitt foram os grandes destaques. Maluati, segundo anista, veio para 19 pontos e 11 rebotes. Jogo muito bom dele, que, né, esperamos que tenha mais espaço na rotação do Jordan Watt nesse ano. E o Koa Pitt, estreante, fazendo um bom jogo. 17 pontos, 6 rebotes, 4 assistências pro bom Koa Pitt, né, que é bom jogador. Pelo lado do Blazers, o destaque vai para ele, o nosso querido Jokic chinês, Young Hansen. Né? Young Hansen, que foi uma das sensações da última Summer League, mas acabou não tendo muito espaço durante a temporada do Blazers, durante a temporada regular. Fez um jogo bom ontem, cara. 12 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, né? Matando umas bolinhas de fora. Jogo bom do Young Hansen. Né? Será que nesse ano a gente vai ver mais dele na rotação do Blazers? Vamos ver, vamos ver. Ontem foi bem. Ontem foi um jogo bom aí do Chinese Jokic, né? E aí, sobre a rodada de ontem, é isso. Hoje, o que a gente vai ter hoje? Hoje a gente vai ter de interessante. A gente vai ter lá o LeBron Fillon jogando, né? Fazendo seu segundo jogo na Summer League. Ele que fez uma boa estreia. A gente tem Johan Beringuet em quadra hoje. Ele que também fez uma boa estreia na Summer League na última rodada. A gente vai ter Michael Brown Jr. contra Kingston Flemings. Né, 2 dos melhores PGs da classe se enfrentando. 9 horas da noite. Allen Graves joga hoje de novo, depois da boa estreia de ontem. E a gente vai ter Cameron Carr e Adultiero enfrentando o Morris Johnson. Né, o Morris Johnson que fez uma puta de uma estreia boa, né, contra o Warriors. Meteu um 27-8 na sua estreia. Vamos ver como que ele joga hoje, enfrentando o Leicão. Claro, existe a possibilidade de muitos desses moleques não jogarem hoje por ser back-to-back, né? Muitos times vão poupar, não vão deixar os caras jogarem back-to-back. Mas a gente vai ter, com certeza vai ter coisa legal para ver na rodada de hoje. E aí amanhã, no domingão, eu venho comentar sobre os destaques, tá bom? Pra gente finalizar o programa de hoje, rapaziada, comentar sobre uma das grandes notícias da sexta-feira, que foi a renovação do Wembanyama. A gente teve ontem o Wembanyama assinando a renovação com o San Antonio Spurs. Foram 295 milhões, né? Não, deixa eu pegar aqui o valor correto, rapidinho. Foi 252 milhões por 5 anos, tá? 252 milhões por 5 anos. Contrato máximo pro Wembanyama, mais de 50 milhões de dólares de média, né? Deixa eu pegar aqui para dar o valor certinho, ó. Pera aí, oh meu Deus. 252 por 5, ó. 50,4 milhões de dólares de média. Um valor alto, óbvio, é uma extensão máxima, mas é um valor bem menor do que poderia, tá? O Wemby, por tudo que ele fez na última temporada, por ter sido All-Star, All-NBA, DPOY e tudo mais, ele era elegível para uma extensão de 300 milhões de dólares, tá?
Ele pegou a extensão máxima, mas ele era elegível para um Supermax, tá? Ele poderia pegar um Supermax que ocuparia aproximadamente 30% do cap de San Antonio, né? Só que ele abdicou. Ele abdicou de 50 milhões de dólares, deixou 50 milhões de dólares na mesa e vai ocupar agora apenas, entre aspas, 25%. E eu falo apenas entre aspas porque ainda é uma parte considerável do cap do Spurs, que agora vai ser ocupada só pelo Wemby. Mas considerando que poderia ser 30% do cap só nele, cara, esse 5%, bicho, faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande e o Wemby abrir mão dessa grana diz muito sobre ele, sobre a mentalidade dele, que é uma mentalidade de que quero ser campeão, quero ter um time bom e o dinheiro não é o mais importante. Claro, é foda falar que o dinheiro não é o mais importante quando a gente tá falando de 50 milhões de dólares por ano, né? Ele ainda vai ganhar uma grana absurda, mas ele poderia ganhar muito mais. Não é qualquer jogador que abre mão dessa grana. São poucos os que na situação do Wemby, na posição do Wemby, abririam mão desse dinheiro. Entendeu? Então, existe sim mérito no que o Wemby tá fazendo. Assim como existiu muito mérito no que o Brunson fez. Quando o Brunson deixou toda aquela grana na mesa, na renovação dele com o Knicks, cara, foi muito surpreendente. Porque na posição que o Brunson tava, porra, a franchise player do New York Knicks, cara, eu vou te falar, mano. É difícil citar algum jogador que faria o que ele fez ali, mano. Porque era uma posição onde ele poderia ganhar muito dinheiro. E ele abriu mão de grana. Pensando no quê? Competitividade. Em permitir com que o Knicks montasse um time bom e que conseguisse sustentar esse time bom. Nos moldes da NBA atual, cara, com esse novo CBA, é muito difícil você conseguir montar e sustentar um time bom, um contender, com 2 Supermax ou 2 Max na sua folha. Se você não conseguir um desconto de algum jogador em alguma renovação dessa, cara, dificilmente você vai conseguir sustentar um time bom. Você vai acabar tendo que abrir mão de alguém, assim como o Celtics teve que abrir mão do Jaylen Brown. O Celtics trocou o Jaylen Brown por conta de cap. Porque ele e o Tatum ocupariam 70% do cap do Celtics. E aí o Celtics abre mão do Jaylen Brown por conta disso. Entendeu? Se o Shea não tivesse dado o desconto que ele deu na renovação dele com o Thunder estaria numa situação bem complicada para essa temporada. Né? E ó que o desconto do Shea nem foi tão grande assim. Né? O Shea, ele, se não me engano, ele deixou na mesa um pouco mais de 5 milhões de dólares por temporada. O que, no conjunto, acaba sendo bastante coisa. Né? O Shea, se ele tivesse deixado para renovar no fim do contrato dele, que seria no fim dessa temporada, cara, ele poderia pegar muito mais. Ele poderia pegar mais de 300 milhões de dólares. Acho que ele pegaria 306, 308, alguma coisa assim. Ele renovou de forma antecipada exatamente para poder dar esse desconto pro Thunder. E aí, com esse desconto, o Thunder renovou com o Chet, renovou com o J-Dub, vai renovar com o Cason Wallace, é o que tudo indica, renovou com o Hartenstein e vai conseguir manter esse time competitivo por mais tempo. Então, isso que o Wemby fez diz muito sobre a mentalidade dele, que é uma mentalidade muito foda, de que ele quer ganhar e ele vai fazer tudo possível pra ganhar e pra seguir ganhando, né? E diz muito sobre o mercado atual. A forma como hoje em dia é muito difícil, para não dizer impossível, você sustentar um elenco bom pagando o máximo pra todo mundo. Não dá mais, cara. Realmente não dá mais, cara. A NBA atual, ela não permite
você gastar a grana de forma desenfreada. Porque se você pagar todo mundo o máximo que todo mundo pode ganhar, cara, seu elenco vai acabar em 1, 2 temporadas. Entendeu? E eu acredito que esse movimento que o Wemby fez e que o Brunson fez lá atrás, que o Nowitzki cansou de fazer na época dele também, que o Nowitzki é outro que deixou muita grana na mesa durante a sua carreira. Muita grana. O Nowitzki poderia ter ganhado muito mais dinheiro do que ele ganhou, né? Esse movimento, acredito eu que os novos franchise players, os que quiserem ser campeões, os que quiserem estarem na briga por título de forma recorrente, é um movimento que esses caras vão ter que começar a fazer. Se esses caras quiserem ter times competitivos por muito tempo, eles vão ter que começar a deixar dinheiro na mesa, cara. Porque os que não fizerem isso, pode ser que eles tenham apenas janelas curtas de competição. E aí vai do objetivo de cada um. O objetivo do Wemby, claramente, é ter a janela mais longa possível de título. Por isso que ele está abrindo mão de 50 milhões de dólares. Vamos ver qual vai ser a mentalidade dessa nova galera, né? De um Cooper Flagg quando for renovar, né? De um AJ DeBanza quando for renovar. Porque esses moleques vão poder pegar muita grana, né, cara? O cap vai continuar aumentando, os salários vão continuar aumentando, né? Os 50 milhões de dólares de média hoje, daqui 2 temporadas isso aí vai ser padrão. Hoje, a gente já tá normalizando 60 milhões por ano. 60 milhões, 70 milhões, daqui a pouco vão ser normais. E esses moleques vão poder pegar muito mais grana, né? E aí vamos ver. Vamos ver se eles vão fazer o que o Wemby fez. Que foi muito foda, cara. Isso aí. Por maior que seja a rivalidade entre Thunder e Spurs e tudo mais, e eu sou torcedor do Thunder, como vocês sabem, irmão, eu admiro muito o Wemby, cara. E além de admirar muito ele como jogador, a personalidade do Wemby eu acho muito foda. Claro, tem algumas coisas na personalidade dele que eu acho meio paia, né? Tipo, às vezes eu acho ele meio arrogantão demais, sabe? Às vezes ele se coloca muito como o protagonista do mundo, né? Ele tem as crises dele de... Ele tem os seus momentos Naruto Uzumaki, onde ele é o protagonista de tudo. Ele tem isso. Mas tem muitas coisas na personalidade do Wemby que eu admiro. A forma como ele sempre quer mostrar em quadra que ele é o pica. Isso eu acho foda. Isso eu acho foda. E essa mentalidade que ele tem de eu quero ganhar e eu quero ganhar sempre. Eu quero disputar hoje, quero disputar amanhã, quero disputar semana que vem, quero disputar ano que vem, quero disputar durante 10 anos. Essa é uma mentalidade foda. E essa decisão que ele tomou ontem de abrir mão de toda essa grana diz muito sobre essa personalidade. Entendeu? E aí agora fica muito mais tranquilo para San Antonio sustentar esse time. Porque com o Wemby ocupando só 25% do cap, o Spurs vai ter muita flexibilidade para renovar com o Dylan Harper, para renovar com o Castle, entendeu? Então, uma decisão muito importante do Wemby, cara. Uma decisão muito importante e muito foda, cara. Muito foda mesmo ver o Wemby fazendo isso. Repito. Ai, tadinho, voto de pobreza. Ai, não é isso, gente. Ele vai ganhar ainda uma puta grana. Mas ele poderia ganhar mais, mano. Ele poderia ganhar mais. E ele abriu mão. Então, enfim, eu admiro, eu acho muito foda isso, cara. E o torcedor do Spurs tem que estar muito feliz, porque agora a sustentabilidade desse elenco fica bem maior, né? Muito graças a esse pay cut aí, que esse pay cut que o Wemby aceitou. Mas enfim, só queria comentar sobre essa renovação do Wemby, que tem que ser comentada, né? E é isso, né, galera? Por hoje é só. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo, né? Agradeço muito aí a audiência de todos. Fiquem bem. Tamo junto. Grande abraço, grande beijo e tchau. Valeu!